Então, aqueles arcos que eu venho gravando a feitura, né, os arcos de cello, já estão prontos, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora estou fazendo 3 arcos de violino e também arcos top porque eu estou fazendo os talões, né? Então os talões são artesanais. Então são 3 talões iguais. Eu não tinha material antes de eu ir comprar, só tinha esses materiais aqui. Então é um talão de ébano, todo o metal é prata, não está terminado, como deve dar para ver, né? Não está terminado, falta o polimento, falta colocar aqui os botões, né? E terminá-lo. Mas eu termino junto com os arcos, porque este aparelhamento aqui, que é feito entre o arco e o talão, deve ser, eu gosto de fazer junto, que aí vai na madeira, vai no talão, a gente fica fazendo em conjunto, né? Facilita. Então, olha, são um talão, um arco, outro talão, muito parecido, semelhante, né? Também ébano e prata. Aqui este outro arco aqui, e aqui o terceiro talão, também ébano e prata. Aqui até eu salvei um material de talões que estragam às vezes, né? Porque essa junção de metal e madeira não dá muito certo mesmo para quem tem um ácido úrico, aquele suor da mão muito forte, destrói mais a madeira até, né? A madeira vai sendo, ela fica muito úmida, ela expande, o metal não expande, então acaba soltando as peças. Isso é muito normal nos músicos, né? Depende de quem sua muito na mão, que é o ácido úrico, e quem não sua não prejudica tanto, né, o talão. Então, quando algum talão que eu troco porque já estão estragados, e se dá para aproveitar algum material, eu aproveito, porque eu acho que não se joga fora as coisas assim. Então aqui estão os 3 talões e os 3 arcos, madeiras boas, né? Estão meio na metade do caminho já. É, bem na metade mesmo. Falta aí mais uns 3 dias cada um para terminá-los, né? Falta bastante, mas considero a metade do caminho já. E agora mesmo eu terminei de fazer um serviço nesse daqui. Estou achando que as madeiras vão valer bem a pena mesmo. Porque a gente só sabe quando o arco está bom, quando estão prontos e quando alguém testa, principalmente, né? Eu não sou músico, mesmo que eu fosse, eu poderia gostar de um arco, mas como eu faço arco para vender, então é bom que outros músicos testam, lêem, falam, dão um parecer, façam uma crítica. Eu gosto disso mesmo. Não adianta eu achar que tá bom, eu faço o melhor possível, mas o retorno é dado pelos profissionais. Não, por quem toca, não é necessariamente ser profissional. Por quem gosta, por quem entende de arco, então eu respeito isso, né? Eu queria falar uma coisa que eu estou já pensando há uns dias, né? Até precisei escrever, porque eu vou me esquecer. Primeira coisa é, terminando aquela conversa que eu fiz em uma gravação atrás, que eu falei de que quando eu nasci, o meu pai estava tocando violoncelo, que eu convivo com arcos desde o momento que eu nasci. Então, meu pai estava tocando, eu esqueci, eu não lembrava da música, e música que eu prezo tanto, eu gosto de saber o nome da música e o nome do autor, né? Tanto é que eu ouço a Rádio Cultura há muitos anos, né? Então, a música que meu pai estava tocando quando eu nasci é O Poeta e o Camponês, a abertura de uma ópera de Franz von Suppé. E é uma peça lindíssima. Para quem toca cello, procure isso daqui, procure saber, é bem conhecida, né? É um solo muito bonito de cello mesmo, bonito mesmo, né? Sempre meu pai tocou, né? E ele estava tocando isso quando eu nasci. Abertura da ópera O Poeta e o Camponês, Franz von Suppé.
Estou com uma tosse bem brava. Outra coisa que eu quero citar bem, porque eu fico muito satisfeito da arquetaria dos meus, que eu percebo agora, né? Já que eu tenho tantos anos de contato com arco, né? E eu lembro quando minha irmã, que também é cellista profissional, ela começou a estudar, e isso há muitos anos atrás, não tinha arco no mercado, né? De vez em quando chegava, vamos dizer assim, mais ou menos um navio com músicos e alguém trazia arco, né? Mesmo naquela época, voos eram mais raros, né? Estou falando da década de 50, mais ou menos. Então não tinha arco no mercado. Eu lembro que meu pai, que tinha arco, na época ele estava começando a fazer, até por causa disso que ele começou a fazer. Os arcos eram caríssimos mesmo, porque só quando chegava do exterior, né? Chegava da Europa mais, né? Que é onde mais tinha arcos, né? Alguma coisa vinha de Buenos Aires também. Buenos Aires tinha bastante música, lá acontecia bastante música, então tinha muitos músicos. Então eu lembro que às vezes vinha arcos de Buenos Aires. Então o arco era bastante raro. Meu pai era um dos que fazia arco, porém, como eu disse já, ele era um autodidata, a produção dele era pequena e de uma qualidade relativa, né? Alguém gostava, mas ele não conseguia sobreviver disso de jeito nenhum. Tanto é que ele fazia também instrumentos, consertava instrumentos, dava aula, né? Meu pai na música de instrumentos de corda, ele fazia tudo, né? Bom, então eu estou dizendo que eu queria falar de uma época que não tinha arco aqui no Brasil, né? Assim, muitos arcos. Então, eu lembro que quando uma vez, isso já deve fazer várias décadas, o Francisco Silva, o caro Francisco Silva, meu amigo, foi conversar com meu pai, que ele queria começar a fazer arco. E meu pai não o animou muito, não. Mas até depois, conversando com o Francisco Silva disse que ficou triste, não ficou legal. Eu concordo que ele não tenha ficado, mas é que na época existia dificuldade de colocar arcos feitos aqui, né? E meu pai falou a realidade dele, do meu pai, né? Que meu pai não conseguia ter uma produção comercial legal. Meu pai falou isso. E eu sei que o Francisco Silva não ficou muito satisfeito com a declaração do meu pai, ele não saiu animado, digamos, mas ainda bem, pelo talento dele, eu o considero um dos melhores arqueteiros do Brasil hoje, né? Mesmo meu pai, depois de muito tempo, antes de morrer, também tinha essa consideração pelo Francisco Silva, que ele passou a construir arcos muito bons. Está construindo, né? Ainda bem, está construindo arcos muito bons e tomara que continue fazendo. Então aqui eu fiz um levantamento dos arqueteiros, porque agora a gente vê muito arco feito aqui. Ainda bem, porque como eu sempre digo, acho que o arco deve ser feito aqui no Brasil. A madeira do arco é o pau-brasil. Nós temos obrigação de fazer arcos bons, arcos maravilhosos, arcos, porque a madeira é nossa aqui, tá? Não tem que sair madeira, tem que sair arco pronto, né? Não pode sair coisa que a natureza produziu, que é a árvore, né? Nós temos que trabalhar os materiais para o país ganhar dinheiro, para o país exportar isso daí. O certo é isso. E hoje nós já temos bastante dessa realidade. Então eu fiz assim um pequeno levantamento dos arqueteiros que eu considero de qualidade muito boa, porque eu não vendo arcos de outros, eu vendo só os arcos que eu produzo. Mas aqui passa muitos arcos de músicos que vêm inclinar. Então quando eu vejo um arco que eu acho que é bom, que o músico gosta, enfim, eu anoto o nome de quem fez, né? Então eu tenho aqui uma relação de colegas que eu não conheço, a não ser só o Francisco Silva. Lamentavelmente não conheço, porque muitos deles eu sei que nem são daqui. Mas começo com uma história até bastante curiosa. O meu amigo Saulo Dantas Barreto, que é um grande luthier, uma vez me contou que ele pesquisando
literatura de loteria, ele encontrou num jornal, não sei aonde, isso ele me falou há muito tempo, que tinha um arqueteiro brasileiro, ele saiu num jornal de 1877, que é um jornal de 1877, citando que um arqueteiro brasileiro tinha ganho um prêmio. Ele chamava-se João dos Santos Couceiro. Só isso que eu tenho, infelizmente, tá? Eu não tenho tempo de ficar pesquisando. Se alguém pesquisar, você vai encontrar, deve encontrar mais informações, tá certo? João dos Santos Couceiro, do Rio de Janeiro. Isso estava numa notícia de um jornal de 1877. E o prêmio ele ganhou em 1864. Tá? Então, é um arqueteiro brasileiro, que é isso que eu estou falando aqui. Depois, eu conheci o trabalho muito bom do Guido Pascoli. Meu pai chegou a conhecer o Guido Pascoli. Ele era um arqueteiro, estava no Rio de Janeiro, produziu arcos muito bons também, muito bons. Já inclinei muitos arcos do Guido Pascoli, né? Eu considero um pioneiro da arquetaria no Brasil. Depois vem seguramente o Francisco Silva, outro pioneiro também, tá? Aí eu tenho visto arcos desses colegas que eu nem conheço, lamentavelmente. Luciano Fagundes, não sei de onde ele é. Do Bottoni, já vi muitos arcos, não lembro o primeiro nome do Bottoni. Do Manuel Rodrigues, arco muito bom, maravilhoso, muito bem feito. E agora um Valdecir também, vi um arco do Valdecir, o último que eu vi, que é um arqueteiro brasileiro. Esses daqui, alguns deles são do Espírito Santo, tá? E parabéns a esse pessoal, que eles, me considero um grupo, assim, infelizmente nós não temos mais contato, mas considero que o arco brasileiro está tendo uma certa notoriedade mesmo, e é isso que tem que ter, é isso que nós precisamos para crescer, este país que de repente tem umas travadas, né? Então nós precisamos de gente produzindo coisas boas aqui. Então, ó, começa por João dos Santos Couceiro, Guido Pascoli, Francisco Silva, Luciano Fagundes, o Bottoni, Manuel Rodrigues e Valdecir. E eu vou colecionar mais. A hora que aparecer aqui arco de alguém que eu sei que é brasileiro, nós vamos falar do nome, tá? Nós temos que nos promover mesmo, certo? É nos promovendo que nós todos vamos crescer, tá certo? É isso aqui, pronto. Tem essa notícia. Agora nós vamos ver aqueles arcos que eu estava fazendo em algumas gravações anteriores, tá bem?